Amém. Vamos orar então? Oremos todos em nome de Jesus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Nesse instante, Pai, diante da Tua presença, nós nos achegamos, Senhor. Queremos, Pai, pedir a Ti perdão, Pai, por nossas falhas, perdão, Pai, por nossos pecados, Senhor. Perdão, Pai, pelas vezes que nós nos entristecemos, pelas vezes que nós falhamos e erramos contigo, Senhor. Pai, sabemos, ó Pai amado, que não há obras que nós possamos fazer, ó Pai, que possa compensá-lo pelo sacrifício feito naquela cruz, Senhor. O propósito dessa mensagem, Senhor, o propósito, ó Pai, desse ensinamento é glorificar Seu nome. Que nós possamos desaparecer para que o Senhor venha crescer, Pai. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Venha quebrantando o coração. Venha, Papai amado, em nome do Senhor Jesus, Papai amado, operando verdadeira conversão, ó Pai. Venha tirando, Papai amado, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Que venha cair por terra, Senhor, meu Deus, todo agir do inimigo, Pai. Aleluia. Pai, assim nós te pedimos, conceda-nos graça nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado. Oh, glórias. Deus seja louvado. Amém, irmãos. Eita, Glória Deus a Deus. maravilhoso. Noite maravilhosa, irmão. Que benção. Glória a Deus. Benção. Começando com oração, né? Em nome de Jesus. Para abrir a mente, abrir o nosso entendimento, nossos corações, para que nós venha compreender quais são as vontades do Senhor, né? Porque, evangelista Jefferson, Deus tem muitas coisas para nós. Com certeza. Né? Ele nos dá várias armas para nós usar, né, no dia a dia. Sim. Né? Porque nós precisamos de armas para nós vencer, né, o inimigo, e muitas armas é uma proteção para nós mesmos. Sim. Né? Muitas vezes é para nós mesmos. Né? Algumas armas que eu posso falar, né? Que uma é a oração, outra é o jejum, né? E a vigilância, né? Sim. E muitas dessas armas, às vezes o cristão evangelista não está sabendo usar da maneira correta. Às vezes está usando, mas não da maneira correta, né? Então nós estamos aqui para passar para os irmãos, para aqueles que estão ouvindo, que vão ser alcançados, né, através desta palavra, que nós venha ter, né, mais veemência, mais convicção, mais certeza aquilo que nós estamos fazendo, né? Sim. E usar da maneira Sim. correta, né, O evangelista? que é interessante, né? Quando nós nos tornamos cristãos, muitos cristãos são muito zelosos acerca de Cristo, zelosos acerca da palavra de Deus. Mas Paulo ele relata que os judeus também eram zelosos. Eles tinham zelo de Deus, mas não com entendimento. Muitas pessoas hoje estão nessa situação. Elas têm um zelo de Deus, elas têm um cuidado pelas coisas de Deus, mas não com entendimento. Ou seja, não como o Senhor quer. É que nem nós usamos às vezes a pregação que a gente costuma usar, né? De usar, né? Passagem de usar. O que Uzá fez? Davi, né, vai lá, manda então o povo pegar a arca para levar para Jerusalém. E o que acontece? A arca então sendo carregada ali por ele, em algum momento os bois começam a caminhar e tropeçam e a arca vai cair. O que ele faz? Ele tem um zelo, não quer que a arca se suje, não quer que a arca venha, às vezes, sofrer algum dano. Ele tenta segurar a arca. Foi um zelo que ele teve, mas o que acontece? O Senhor o mata. Porque teve zelo de Deus, mas não com entendimento. Entendam algo, igreja. Não importa só fazer algo para Deus. Não importa só fazer algo para o Senhor ou para a obra do Senhor. Precisa ser feita de maneira correta. De maneira correta. É como construir um prédio. O conhecimento é o alicerce. É o que a palavra diz, né? Glória a Deus. É o alicerce, é a rocha. Se o alicerce não for feito da maneira correta, o prédio que for construído em cima dele, em algum momento vai desabar. Não vai conseguir suportar, às vezes, os ventos, as tempestades que vão soprar sobre ele. Assim somos nós. Somos casa de Deus, a palavra diz. E se nós não estivermos alicerçados na verdadeira palavra, no verdadeiro evangelho, como o Senhor quer, em algum momento vai soprar vento, vai soprar tempestade e grande será a queda. Verdade. E queda tal que pode ser que nem consiga se levantar nunca mais. Não é verdade, varão? Verdade. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né? Isso. Que para alguns é um assunto até monótono, né? É um assunto assim, mas eu já ouvi sobre isso, já conheço sobre isso, né? Há anos eu ouço pregar sobre isso. Mas nós temos hoje em dia muitas pessoas que confundem acerca desse assunto, que é o jejum. Né? Nós temos hoje ensinamentos
que vão contra o jejum, que dizem que jejum não é para os dias de hoje. Nós temos pessoas que dizem que existe o jejum parcial, existe o jejum total, existe o jejum daquilo que você mais gosta, existe jejum de televisão, existe jejum de... O propósito de jejum para você orar e jejuar por pessoas. Então existe vários tipos de jejum segundo a mente das pessoas. A questão é, o que a palavra diz sobre isso? Porque um cristão não é guiado pelo que os outros falam. Um cristão não é guiado pelo que ele acha ou pelo que ele pensa. Um cristão é guiado pela palavra de Deus. Eu sempre digo isso. Quando nós nos convertemos, nós dizemos algo para o Senhor. Senhor, eu confesso, Senhor, que a tua palavra é a única regra de prática e fé para a minha vida. Então significa que tudo aquilo que eu fizer a partir de agora precisa estar em concernência com a sua palavra. Porque, entendam algo, igreja, a única verdade que existe nesse mundo é a palavra. Ela é a única verdade, ela é a base de tudo, né, Warão? Isso. Então vamos começar então, né? Isso. É um ensinamento, né, que a gente vai ser um ensinamento compartilhado para a glória de Deus. Glória a Deus. Se os irmãos por acaso tiver alguma dúvida, né, por favor, escreve na live aí, né? Vai escrevendo embaixo. Olha, não entendi então assunto acerca do jejum. Por favor, pertinente ao jejum, tá? Pertinente ao jejum para a gente estar respondendo e deixando bem claro para todos, em nome de Jesus. A gente vai começar então para entender, né? Porque, como a gente disse, né? Tem vários tipos de ensinamento acerca do jejum hoje. E um deles é de que o jejum não é mais para nós nos dias de hoje. E que o jejum não vale mais nos dias de hoje. A pergunta é, o jejum vale ainda nos dias de hoje? O jejum é uma doutrina da igreja dos dias de hoje? O jejum faz parte da igreja no dia de hoje? Sim ou não? Como que a Bíblia responde a respeito disso? Como que nós entendemos dentro das Escrituras? Vamos lá, para a gente entender um pouquinho, em Lucas, no capítulo 5, e no verso de número 33, para a gente começar então a entender um pouco sobre o jejum. Lucas, capítulo 5, e o verso de número 33. É uma passagem que deixa claro diversos assuntos acerca do jejum, né? Mas nós vamos frisar agora, o momento vai ser a gente entender se o jejum ele é ou não para os dias de hoje. Amém? Amém. Então, Lucas capítulo 5, verso 33 diz assim: disseram-lhe então eles, por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações? E como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Ele lhes disse, podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Percebe-se que agora Jesus fala do futuro. Ele está citando o futuro, não é o que acontecia naquele momento, né? Interrogou Jesus dizendo, mas, pastor Manuel, por que os discípulos de fulano jejuam e de ciclano jejuam, mas os teus comem e bebem? É o que eles estão falando para Jesus. Jesus então vai responder a eles, olha, por acaso pode os filhos das bodas, estarem tristes, os convidados das bodas, enquanto a esposa está com ele? Ou seja, Jesus ainda estava com eles, porque Jesus é o esposo, Jesus é o esposo das bodas, ele é o que vai casar, ele é o esposo, ele estava presente com eles, com os convidados, não tinha sido tirado, não tinha morrido numa cruz ainda, não tinha ressuscitado ao terceiro dia, ele ainda estava com eles, não tinha sido tirado deles. Mas ele diz, dias porém virão, a qual jejuarão. Por quê? É interessante a gente notar algo. No fim desse ensinamento a gente vai entender qual o propósito do jejum. Aí vamos entender de maneira mais clara acerca dessa parábola, acerca dessa citação de Cristo. Porque até então o Espírito Santo não tinha sido dado ainda. O Espírito Santo só ia ser derramado sobre a igreja, né? Ou sobre os homens que crescem em Cristo, após Cristo morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia e ser elevado ao alto. Quando ele subisse ao Pai, ele rogaria ao Pai para que o Pai enviasse então um Consolador, o Espírito da verdade. Então até aqui, neste momento, não jejuavam ainda os discípulos por causa disso, porque Jesus ainda estava com eles. Mas dia virão, quando será tirado o esposo. Quando que o esposo foi tirado? Após a morte dele e a ascensão no alto, né? Quando ele foi tomado por Deus no alto, subiu ao alto. Neste momento ele foi tirado. Ele não está mais presente com a igreja, presente com o discípulo de maneira física. Amém? Ele envia um outro Consolador então. Continuando. Ele disse-lhe também uma parábola,
Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cocer em veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, o melhor é o velho. É interessante essa parábola, fala o quê? Imagina vocês uma roupa velha e um pano novo. Aquela roupa precisa de um remendo. Precisa de um remendo, ser costurado, ser colocado um novo remendo ali. Mas se você pegar um remendo novo e colocar no pano velho, o que vai acontecer? Não vai ficar algo concernente. Precisa ter uma veste nova com um pano novo. O que acontecia? Nessa época ainda, os pecados não eram perdoados. Esses homens ainda não eram novas criaturas, não tinham ainda nascido de novo, nascidos do Espírito. Eles ainda eram velhos homens. Então, enquanto eles não se tornassem novos homens, enquanto o Espírito Santo não fosse derramado sobre eles, eles não conseguiriam jejuar, porque o propósito do jejum é sacrificar a carne, mortificar a sua carne, para que o Espírito esteja em evidência em suas vidas, para que eles consigam ter um acesso e mais, digamos assim, eles tenham como que fala? Eles possam estar mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Aleluia. Esse era o propósito. Então você vê que Jesus ele diz que dias virão em que jejuarão. Então sim, haveria uma necessidade de jejuar. E percebe-se aqui o Evangelho, não é lei mais a respeito. Entendam algo? Em João Batista, Lucas 16 fala que em João Batista ele é o fim da lei dos profetas. Ou seja, todos os mandamentos da lei e dos profetas acabam em João Batista. A partir de João Batista começa a se iniciar a pregação do Evangelho, que é a preparação para a graça. Amém? O período da lei ainda existia, mas não havia mais os mandamentos da lei em vigor sobre aqueles que crescem em Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aí nós conseguimos ver então outro, né, Barão? Agora não tem algum respaldo a respeito? Então, do jejum. Por que que nós jejuamos hoje, né? A graça, né? Qual é o motivo que o cristão deve jejuar hoje? Por que a igreja tem que jejuar hoje? Porque nós vemos, meus irmãos, que tem muitas controvérsias, né? Uns falam, vamos jejuar, meus irmãos, para abrir a porta de emprego. Vamos jejuar para fulano e ciclano ser curado. Mas nós sabemos que não é somente a base o jejum, tipo de tudo, né? O jejum para que serve? Para matar a nossa carne, para que nós venha desaparecer o velho homem, né? E os maus pensamentos, os nossos sentimentos humanos não venham prevalecer, mas sim que venha a ser mortificado, né, pelo vamos dizer, um sacrifício, né, sacrifício tal que é de nós deixar de se alimentar, deixar de comer, porque se nós alimentar um animal, né? Às vezes aquele animal, evangelista, deixa eu fazer uma comparação para a igreja entender. Às vezes você tem um animal, ele está fraco, né? Está sem força, né? Ele está ali, vamos se dizer, não tem nenhuma força, delimitado. Um leão, vamos usar um leão, né? Tá lá sem força alguma, mas você começa a alimentar ele, né? Quando ele está sem força lá, o ser humano vai lá, alisa ele, acaricia ele, que ele não tem força nenhuma. Começa a dar alimento para ele, né? Aquele leão começa, né, se tornar o que ele é, por causa do alimento, né? Começa a ficar feroz, bravo, querer, né, morder e fazer aquilo que ele tem que fazer. Natureza dele. Da natureza dele. Então, o jejum, para nós cristãos, para nós seres humanos, é para, vamos usar a expressão, matar, né, o nosso mortificar, né, uma palavra mais certa, os nossos sentimentos. Amém, meus irmãos? Não é somente para nós
jejuar por fulano que está enfermo. Não, o jejum sem a oração de nada vale, não tem um poder eficaz. Então nós temos que ter cuidado, às vezes, do jeito que nós está pensando que é as coisas. Porque às vezes, evangelista, as pessoas jejuam, mas não está acontecendo as coisas na vida deles, não está abrindo as portas na vida deles, porque está esquecendo de outro algo. Sim. Porque não tem como nós trazer a pregação do jejum, evangelista, sem trazer também a oração. Sim. É como se fosse assim, só para complementar. Sim, fica à Imagina vontade. vocês um pássaro. Você pergunta assim, qual que é mais importante, o jejum ou a oração? Eu posso focar só no jejum ou só na oração? Imagina vocês um pássaro. Qual que é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita? Você pegar um pássaro, um pardalzinho, qual que é mais importante para ele, a asa esquerda ou a asa direita? A resposta vai ser, ambas são importantes, porque ambas se completam e se complementam, tornando-se uma só. Se tiver só uma asa, ele não consegue o efeito que era para ter as asas, voar. Assim também é a respeito de jejum e da oração. Se você tiver só o jejum, você não vai conseguir o efeito que você busca muitas vezes, o efeito que é para ter. Se tiver também só a oração, muitas vezes você não vai conseguir. Porque a gente vai chegar num ponto, não vai chegar num ponto da pregação, vamos explicar para vocês o propósito do jejum. Mas até agora para vocês entenderem um pouquinho a respeito de que se o jejum ele é para o dia de hoje, porque as pessoas hoje, tem muitas pessoas que apostataram da fé, abandonaram a fé, que hoje creem que não tem mais jejum, não precisam mais jejuar. Aí nós temos hoje em dia o respaldo, então, por exemplo, Cristo. Vamos ver Mateus 4, para a gente entender. Capítulo 4. Glória a Deus. Vamos ver então se não há necessidade mais de jejuar. Lembrando que Cristo veio trazer a graça, amém? Cristo vem então para trazer a graça. As pessoas dizem assim, hoje não precisa mais jejuar, porque o jejum é para se santificar, e o Espírito Santo santifica o homem. Tudo bem. Jesus tinha ou não tinha o Espírito Santo? Tinha. Com toda certeza. Glória a Deus. E ele era a santidade em pessoa. Jesus era a santidade em pessoa. Inclusive, evangelista, quando ele foi levado ao deserto lá, pelo inimigo, foi levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo, a Bíblia fala que ele já tinha descido as águas. E João Batista já tinha vindo repousar sobre ele, já tinha visto repousar sobre ele, em forma de um pombo, o Espírito Santo. De forma corpórea, não era uma pomba, né? Assim, mas o Espírito Santo era uma pomba. Não, de forma corpórea. E o único que viu ali no momento foi João Batista. Nenhum outro viu, João Batista viu, porque era um propósito de Deus com João Batista, para que ele visse o sinal. Amém, igreja? Então, Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Jesus tinha um Espírito e foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus, ele jejuou. Mas se não precisa jejuar porque tem o Espírito, por que Jesus jejuou então? Jesus então estaria fazendo algo desnecessário? Com toda certeza que não, porque aqui ele estava se preparando para o ministério dele. Era uma preparação para o ministério dele. Porque ele sabia qual seria a trajetória dele. Deus já tinha mostrado para ele, o Pai já tinha mostrado para ele qual seria a sua trajetória na terra, a sua missão na terra. E não seria uma missão fácil. Se ele então não sacrificasse a carne, por quê? Entendam algo. Ele era espírito, mas também era carne. A palavra diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem sujeito aos mesmos pecados, aos mesmos sentimentos. Mas passou toda a vida dele sem pecado. Pode ver, quando você olha Cristo, você vê ele em constantes jejuns. Muitas vezes o discípulo chega até ele e fala assim: Mestre, queres que traga algo para o Senhor? Ele fala assim: não, porque minha comida é fazer a vontade do Pai. E você está fazendo o quê? Jejuando. Ele estava jejuando. Então nós vemos então que Jesus jejuou. Vamos um pouquinho mais adiante, em Atos capítulo 13. Glória a Deus. Vamos ver. Entendam algo. Como estão dizendo por aí. Pessoas estão seguindo hoje, igreja, doutrinas de anticristo. De homens que se proclamam Cristo ressuscitado. Seguem então essas doutrinas e começam a colocar que o Evangelho só começa em Romanos, que a graça só começa em Romanos. Mentira. A graça começa após a ressurreição de Cristo. Atos é graça. Atos é o Espírito Santo derramado. Atos é Deus operando, não só sobre os judeus, mas também sobre os gentios. Amém, igreja? Glória a Deus. Atos capítulo 13 vai dizer para nós algo muito interessante, testificar a respeito desse ponto. Aleluia. Atos capítulo 13. Glória a Deus.
13:2, pode ser o primeiro a seguir? Vamos no 2, vamos ganhar tempo, né? Glória Diz a Deus. assim, Atos 13:2. E servindo eles ao seu... Eles quem? Os apóstolos com os anciões, amém? A igreja reunida. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Eles estavam servindo, reunidos. Eles estavam ali, reunidos, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, em oração, em súplicas, se humilhando na presença do Senhor, buscando o Senhor em jejum. Disse o Espírito Santo, percebe que a igreja era cheia do Espírito Santo. Em Atos 2, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, são cheios do Espírito Santo. Os prodígios são imensos, feitos sobre eles. Durante todo o versículo, capítulo 1 até o capítulo 12, e no 13 aqui também. O Espírito Santo então diz aí, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que o tenho chamado. Olha só, o Espírito Santo manifestando. Se não fosse para jejuar, o Espírito Santo ia falar o que para eles? Por que vocês estão jejuando? Para que estão fazendo algo desnecessário? Mas não, o Espírito Santo então se agrada do que eles estão fazendo e responde para eles, apartai para mim Paulo e Barnabé. Por quê? Porque eles estavam em humilhação. Percebe-se que eles estavam servindo ao Senhor. Não foi o jejum que trouxe a resposta. Não foi o jejum que trouxe a resposta. O jejum foi um complemento. É como se fosse assim. Imagina vocês várias vozes ao mesmo tempo falando. Você não consegue discernir essas vozes. Mas você precisa focar em uma voz apenas em uma voz, se concentrar naquela voz. Só que com várias vozes ao mesmo tempo você não consegue se concentrar. O que você faz? Apaga todas aquelas vozes desnecessárias e foca somente na que é necessária. Isso é o jejum. A sua carne grita, as tentações gritam, os seus desejos carnais gritam. Quando você jejua, você submete ele à servidão. Você mostra para ele que você é o senhor dela, da carne. É você que comanda, é você que controla a sua carne. Ela se fica então em sujeição, em submissão, para que o Espírito esteja em evidência e assim você tenha mais sensibilidade em ouvir a vontade do Senhor. Esse é o propósito. Esse é o propósito. O jejum não causa efeito algum se não tiver com a carne mortificada e não tiver também em constante busca com o Senhor. O que vai valer? Não vai valer. Qual a necessidade? Continuando, versículo 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Eles estavam em constante busca ao Senhor, em constante oração, em constante jejum ao Senhor. Complemento, estavam com as duas asas ligadas, não com uma asa só. Percebe-se então que sim, a igreja jejuava, a igreja primitiva, essa é a igreja primitiva, é onde começou a igreja. Esse é o foco, é onde começa tudo, é onde o Senhor mais entra com evidência, com poder, igreja primitiva. E se nós falarmos que esses homens erraram, nós blasfemamos contra o Espírito Santo, porque tudo o que eles fizeram de acordo com a vontade do Espírito Santo, fizeram sob a proteção do Espírito Santo. Olha mais, aí diziam assim, mas só Paulo que era profeta verdadeiro, Pedro, João e Tiago não eram profetas verdadeiros. Como é que Paulo fala? 2 Coríntios 11. Só para a gente entender a respeito de que se o jejum é para os dias de hoje ou não. Amém, igreja? Esse é o propósito deste momento. 2 Coríntios capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 11. Versículo 27. 27 para a gente ganhar tempo. Glória a Deus. Aqui Paulo começa a descrever as aflições dele, começa a descrever tudo que ele passou. Né? Aí ele chega no 27 e diz assim, 2 Coríntios 11, 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo, sendo líder da igreja gentia, sendo o nosso líder, que nós somos gentios, sendo o líder da igreja gentia, ele então jejuava, ele então sofria e também passava em jejum. Percebe? Mas aqui é um jejum forçado, é que ele era obrigado a ficar sem comer. Não. Ele fala no versículo 27 no começo, ele fala assim, em trabalhos de fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede. Percebe-se que aqui sim, fome e sede, ele não tinha que comer e beber muitas das vezes, mas outras vezes em jejum, ou seja, ele escolhia não comer e não beber. Percebe-se que o Espírito Santo é rápido. Isso. Ele deixa bem claro na Escritura, no texto, para ninguém pegar versículos isolados e querer contestar o que a Escritura coloca. Então, com todos esses versículos, nós vemos então que para o dia de hoje, sim, há uma necessidade. Sim, o jejum é para o dia de hoje, sim. Só que com um propósito. Se nós não entendemos o propósito, igreja, é em vão jejuar. Então agora,
Nós falamos se o jejum é para o dia de hoje, sim ou não. Sim, é para o dia de hoje. Com todos esses textos do Novo Testamento, de homens que fizeram, sim. Um jejum que jejuaram, sim. Amém, igreja? Agora, a resposta fica, o que é o jejum? Né? O que é o jejum, varão? O jejum, ele é abstência de televisão? Jejum é abstência de Coca-Cola? Jejum é abstência de pizza? Ah, eu gosto de Coca-Cola. Eu vou fazer jejum de Coca-Cola hoje. Não, é o seguinte, eu não tiro o celular da mão. Vou fazer um jejum de celular hoje. Hoje eu não quero saber de celular mais. Por isso que eu não vou assistir a live. Não tinha live dos irmãos hoje não, porque hoje eu estou jejuando de celular. Né? É correto isso? Existe esse tipo de jejum perante a Bíblia? Não, varão, olha o seguinte. Para fazer um jejum mais prolongado, eu vou deixar de comer, mas vou tomar água. Assim eu consigo fazer um jejum mais prolongado. Né? Porque a carne, sem comer, ela fica muitos dias, mas sem beber ela não fica muito tempo não. Não é verdade? Então eu vou beber água e não vou comer. É correto? Isso é um jejum? O que é um jejum? Verdade. É algo que, infelizmente, igreja, tem muitos usando aí, né? Usando esse tipo de argumentos, né? Ah, vou estar jejuando hoje, né? Eles falam, na minha igreja, não vou tomar Coca-Cola hoje. O dia todo, não, um dia não, vai ser 40 dias, eu vou querer ser igual Jesus, 40 dias, né, sem tomar Coca-Cola, mas, amém? Ah, vou ficar sem comer feijão aí, né, que é o ferro, que é... Semana Santa, isso. Sem comer carne vermelha. Sem comer carne vermelha. 40 dias. 40 dias, porque eu quero ser igual Jesus. Né? Cheio de Espírito Santo. Então, cheio de Espírito Santo. Então, esses argumentos, meus irmãos, vamos se usar uma palavra, é antibíblico, né? Vamos se dizer essa palavra assim, para o mundo espiritual, para a clareza que a Bíblia nos fala, não é bíblico. Então, se não é bíblico, não está fazendo o efeito espiritual conforme deveria ser feito. Às vezes nós só está passando necessidade de tomar uma Coca-Cola. Sacrifício de tolo, né? Sacrifício de tolo, né? Então, pela misericórdia na Bíblia, né? E muitos estão falando assim, mas evangelista, muitos pregadores falam, né? Mas o jejum é só ficar sem alimento, mas pode tomar água, porque o corpo tem que ficar nutrido, né? O corpo tem que ficar com imunidade alta, senão desfalece, mas o propósito do jejum é para isso mesmo. Desfalecer. É desfalecer mesmo. Quando você vai com o médico, fazer um exame, é claro que o médico fala assim, você só não come, mas bebe água, tá bom? Com certeza ele fala isso para você, né? Não. O médico mesmo já orienta que jejum é não comer e não beber. O próprio médico já dá essa orientação. Para não dar alteração, né, no exame, para não dar alteração. Então, nós também, se ali no mundo material, na ciência, eles falam que dá alteração, né, imagina o espiritual. Quem vai enganar Deus? Não, pastor falou que era bom o pessoal jejuar, fez um jejum coletivo. Pode ter jejum coletivo, evangelista? Pode, por que não? Porque nós vemos aqui, os irmãos da igreja estavam em oração e jejum. Jejum coletivo. Então tem aquele jejum coletivo também. E tem aqueles, pastor pediu para nós jejuar. Eu sei que a igreja vai jejuar, mas e aí? E eu? Eu não gosto de jejuar, né? Eu gosto de acontecer, de tomar uma água. Então, você, né, vai querer esconder. Vou tomar um copinho de água só, né, que eu não aguento, né? Não aguento. Então eu vou abrir um jejum, vou tomar um café da manhã, né? Vou tomar meu café da manhã, aquele cuscuz, quem gosta do cuscuz, né? Quem gosta ou um comida mais forte, aquele mexidão. E depois de meia hora eu vou lá dobrar meu joelhinho lá no quarto e vou abrir meu jejum. Pera aí, você alimentou o leão? Você já alimentou o leão? Que jejum você vai fazer? Ou então, o fala assim, vou fazer o seguinte, eu vou jantar, mas após a janta, após meia hora da janta, eu vou abrir meu jejum. E amanhã, quando eu acordar, eu fecho o jejum. Né? As pessoas fazem isso também. Faz isso. Mas, o propósito do jejum não é sacrificar a carne. É sacrificar a carne. Para começar, se eu não como, mas bebo água, eu não estou sacrificando a carne. Não há um sacrifício da carne. Eu não estou matando a minha carne, eu ainda estou alimentando. Então é em vão eu fazer isso.
Porque ou eu sacrifico a carne, ou eu não sacrifico a carne. Por quê? Porque às vezes eu quero usar estratégia com Deus, né? Senhor, eu jejuei 12 horas. Fui dormir ontem meia-noite e acordei meio-dia. Jejuei 12 horas. Sacrifício de tolo. Primeiro, enquanto você está dormindo, você não está sofrendo. Enquanto está dormindo, não é sacrifício. Você está tendo prazer e não... Ninguém come enquanto dorme. Isso não é sacrifício. Não é sacrifício. É que nem o pastor falou. Abre o jejum, come um cuscuz, come um mexidão, uma comida lá. Aí depois meia hora fecha o jejum. Quando é meio-dia, hora do almoço, entrega o jejum. Come, meia hora depois não abre o jejum de novo. Jejuei o dia inteiro. Assim é fácil, né? Imagina se fosse assim. Jejuei 3 dias, 3 dias, falando, né? 40 dias dessa maneira. Aí até eu vou passar Faça um ano. um ano desse jeito, né? Come o dia todo e à noite vai abrir o jejum e vai... Então, meus irmãos, em perdão da palavra, né, a gente tem que deixar de ser hipócrita muitas das vezes. Ou é ou não é. Ou nós faz ou não faz. Se ensina ou não. Ou se ensina ou não. Referente a essas coisas aí, nós temos que ser sinceros. Se você estiver precisando de ajuda, né, conversa com seu pastor, conversa com o líder onde você congrega. Ou não, pastor, eu não consigo jejuar, eu não consigo. O que é que o senhor pode falar para mim? Ele vai te orientar. Né? Ele vai te orientar, porque essa é uma arma, meus irmãos, uma proteção para nós mesmos. Com certeza. Para nós mesmos. Muitas das vezes nós que precisamos, eu vou jejuar para o diabo fugir da minha vida. Não, você vai jejuar muitas das vezes para os seus sentimentos não lhe dominar. Exatamente. Qual sentimento? Sentimento de mágoa que muitas das vezes nos procura, nos está agarrado em nós, sentimento de inveja, de ambição, e de tudo desejos isso, de desejos sexuais, né? Tem quantos jovens aí não conseguem sair, da né? Da pornografia, desse mundo de internet só vendo, da masturbação, temos que falar também, evangelista, né? Porque está aí perdido, né? Fica vendo os filmes e fica aí fazendo tantas coisas. Mas como é que eu faço isso? Pastor, eu já fiz de tudo, eu vou na igreja os 5 dias da semana, olha, eu louvo, olha, eu oro. Mas você está jejuando? Qual foi o dia que você tirou pelo menos 5 horas para jejuar? Sim. Eu não vou falar um dia não. 5 horas. Qual foi o dia que você acordou de manhã, né, e deu graças ao Senhor e santificou aquelas 5 horas ao Senhor? Senhor, eu quero, porque todos os dias eu estou me acordando com mais pensamento, todos os dias a minha carne parece que tem algo que está vivo, grita. Eu não posso ver uma mulher, eu não posso ver uma jovem, eu não posso ver qualquer cena, eu já transformo ela no pensamento. Alimenta esse pensamento, né? Como é que eu faço? Aí, tá o jejum. Jejum, oração e vigilância, né? Vigilância. Porque tem coisas que não adianta você orar, não adianta você jejuar, se você não cortar o mal pela raiz. Por exemplo, pornografia. No que adianta você jejuar e orar se você não cortar a aparência do mal? Tirar da sua frente, evitar computador, evitar ficar sozinho com tal situação, não adianta de nada. De nada vale, igreja. Então, é que nem o pastor falou no começo, há armas que nós precisamos usar, que o Senhor nos concede, que nós precisamos usar para eficácia. Só que se a gente usar de maneira errada, não vai valer de nada. Não vai ter valer. É que nem vou pegar uma espada para poder pregar um prego. De que vai valer? Qual que é? Evidente, eu vou pegar um martelo para poder cortar uma carne. Qual é a eficácia disso? Eu tenho uma ferramenta, mas não sei usar. Então, vou comer e não beber. Não tem um mandamento claro nisso. Não tem um mandamento que fala, olha, você precisa não comer e não beber. Mas quais são os exemplos que nós temos? Vamos começar em Jesus? Não, vamos começar lá de trás. Vamos lá em Moisés. Lá em Êxodo 34. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos começar lá em Moisés para a gente entender um pouquinho, né, os exemplos que nós temos. Se alguém tiver algum exemplo, né, bíblico de que alguém comeu, mas não comeu, mas bebeu, por favor, posta aí na live pra gente, né? Pra gente tá vendo e analisando o texto. Só que tem que estar escrito. Amém? Eu não posso acrescentar ao texto, tem que estar escrito. Ele não comeu, mas bebeu água durante o jejum, enquanto jejuava. Êxodo 34. Glória a Deus. Aleluia. Para honra e glória do nome do Senhor. Louvar. O verso de número 28. Aqui vai falar sobre Moisés, amém, igreja? Êxodo 34, versos 28, diz assim:
E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Então Moisés, no Monte Sinai, estava com Deus durante 40 dias e 40 noites. E não comeu e não bebeu. Aqui relata Moisés. Mas interessante é que não foi só Moisés que subiu. Josué subiu também. Não chegou até lá, mas subiu. Josué também jejuou. A Bíblia não relata. Mas como que ele ia descer para comer? No momento algum ele desceu, ficou esperando Moisés ali. Ficou esperando Moisés todo o tempo ali. Ah, mas ele levou comida? Não sei. Eu acredito que ele jejuou também porque era um homem de Deus também. Então temos o exemplo aqui de Moisés. Não comeu e não bebeu. Vamos para Esther agora. Então. Esther. Glória a Deus. Rainha Esther. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então, percebe que o jejum não é o que ia livrar eles. Não era isso. Não era o jejum que ia livrar eles. Porque os judeus não jejuavam, simplesmente deixavam de comer. Eles pranteavam, eles clamavam ao Senhor. Era o costume deles. Prantear, clamar, elevar ao céu prantos. Amém? Glória a Deus. E percebe que qual que é o exemplo que nós temos aqui? Não comer e não beber. Esse é o exemplo. Não há nas escrituras um respaldo de que alguém comeu ou bebeu. Podem citar lá Davi, né? Você estava comentando antes. Isso. Davi, quando ele adultera com Betseba, vem então o profeta Natan, traz para ele a mensagem do Senhor, né? Fala toda a mensagem do Senhor para ele. E diz a consequência, que o filho dele ia ficar doente. Ele fica doente, o filho dele, fruto do adultério entre ele e Betseba. O que acontece? Davi vai lá e jejua ao Senhor. Ele fica em prantos. Ele fica prostrado ao Senhor. E a Bíblia fala que ele não come em momento algum. Ele levaram para ele comida e ele rejeita. Ele rejeita. E logo quando ele sai, após o filho ter morrido, né? Ele se levanta então, porque o propósito dele era se humilhar, porque jejum é isso, é humilhação. Você se humilha para que o Senhor então veja a sua humilhação e a sua voz possa então, por meio da oração, chegar ao alto. Não por meio do jejum, mas por meio da oração. Então esse é o propósito. Em momento algum a Bíblia relata que Davi bebeu água. Em momento algum, fala que ele não comeu, mas não fala que ele bebeu água. E se eu falo que ele bebeu água, eu estou acrescentando algo à Escritura. Eu estou acrescentando algo à Escritura. Assim como Jesus. Jesus foi conduzido ao deserto, como nós vemos pouco antes, né? E lá ele não comeu. E após ter passado os 40 dias, toda a tentação, ele teve fome. Então veio os anjos e o serviram. Mas em momento algum a Bíblia fala que ele não bebeu. Mas também não fala que ele bebeu. Eu não posso acrescentar algo que não tem ao texto. Que a palavra diz para nós, Apocalipse 22. Aquele que acrescentar algo a essa Escritura, será acrescentado sobre ele as pragas deste livro. Então eu não posso acrescentar. O texto está dizendo que ele não comeu, mas também não diz que ele não bebeu. E não diz que ele bebeu. Então o que eu faço? Pego os outros exemplos que estão mais claros. Não comer e não beber. Porque é costume dos judeus prantear, né? Lá em Joel 2:12, não pode ler? Já está aí no texto. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, meus irmãos, também vem um respaldo a mais para a gente entender o significado do jejum. Humilhação, né? Ali, e vai o cumprimento dele. 2:12. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor. Quem é o Senhor? Nosso Deus, o Deus de Israel. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Espera aí. Convertei vós a mim de todo o vosso coração. Mas aí ele deixou mais um pouquinho, falou mais um pouquinho para eles. Fazer isto com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio, sem irás, em grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, meus queridos, nós vemos aí que a gente temos que cada dia mais estar atento. Então, com jejuns e com choro. Então, quer dizer o quê? Vamos converter-vos a mim de todo o vosso
oração. Então ele quer que nós faça tudo, né, conforme aquilo que ele quer. Se nós temos um objetivo, né, qual é o objetivo? De agradar ao Senhor. Mas, para agradar o Senhor, não é só fazer uma coisa, meu irmão. Não. É isso que as pessoas estão. Firmam num algo só e esquecem dos outros. Com certeza. Às vezes não tem tanta eficácia porque está esquecendo das outras coisas. Converter-os a mim com jejum, que é jejuar, já aprendemos, né? É deixar de alimentar a nossa carne. Com choros. Quando é que você chora? Com prantos. É quando você está lá buscando ao Senhor. Não é chorando de raiva não, meus irmãos. Não é chorando de ódio não. É chorando, sentindo os seus pecados. Sim. Sentindo, né, que você necessita de Deus, necessita da ajuda dos céus. Porque nós vemos que as pessoas hoje, evangelista, não choram mais. As pessoas não se achegam a Deus conforme Ele queria, na verdade. E quando choram, não choram por sentirem os seus pecados. Elas choram porque não conquistaram algo. Choram porque estão sofrendo por causa das suas próprias coisas. Você não vê as pessoas mais chorando por causa dos seus pecados. Quando erram ou quando pecam contra o Senhor. Você não vê elas chorando mais por isso. Entendam algo? Um cristão genuíno, quando ele peca, ele é levado a lágrimas. É levado sim a gemidos, a orar ao Senhor, suplicando e clamando pela sua misericórdia e pela sua graça. E isso cai lágrimas. Porque um cristão genuíno, ele sofre quando peca contra o Senhor. Entendam algo? Um cristão genuíno peca, com toda certeza, ele peca. Ele erra, ele falha, com toda certeza. Mas, quando isso acontece, ele é levado a humilhar-se perante o Senhor. Ele é levado a humilhar-se perante o Senhor. Ele se converte desse mal. Ele se arrepende disso. Ele sofre por dentro. Por quê? Porque a divina semente está plantada nele. Ô glória. Para testificar o texto de Joel, Neemias 1,4 diz assim: glória a Deus. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Aleluia. Percebe que quando ele é repreendido, não é que ele é repreendido, ele ouve então sobre a sua transgressão. O que acontece? Quando ouve essa palavra, ele se leva em lágrimas e prantos. Quando você ouve a palavra acusando os seus pecados, denunciando os seus pecados, qual é a sua reação em relação a isso? A sua reação é a mesma que nós lemos aqui? É a mesma reação? Você então sente: Senhor, eu pequei contra ti, Pai. A tua palavra, Senhor, nesse momento veio de encontro contra mim. Pai, eu pequei, Senhor, eu errei. Pai, eu falei, mas eu não quero mais ser assim, Senhor. Me muda, me transforma, Pai. Muda o meu caráter, muda, Pai amado. Esvazia-me de mim mesmo, Senhor. Ou você começa a olhar feio pro pregador. Ou você já, olha lá, tá falando de mim. Tá me atacando. Isso mostra o que, igreja? Que nós ainda não entendemos o que é servir a Cristo por completo. Nós ainda não entendemos. Jejum é para se humilhar perante o Senhor. Você tem se humilhado. Se humilhar não é contra o seu irmão lá tá errado e você fala assim: ai não, ele tá certo. Não é só isso que é se humilhar. Humilhar perante o Senhor. Quando ninguém está te vendo, você dobrar o joelho no seu quarto e dizer: Senhor, pequei contra ti, Pai. Eu falei com o Senhor. Pai, eu não tenho feito a tua obra como tu queres. Pai, eu tenho negligenciado a tua vontade. Isso é se humilhar perante o Senhor. É reconhecer a eles os seus pecados. A igreja moderna hoje não reconhece mais os pecados. Quando a palavra condena os seus pecados, o que elas fazem? Não vejo por esse lado. Eu não creio assim. Não, mas o meu pastor falou que não é assim. Não, mas isso não é para os dias de hoje. Justificam de vários termos, mas esquecem de um algo. A palavra diz que todo pecado se perdoará aos homens, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando a palavra diz para mim que é daquela maneira que tem que ser feito e eu não faço, eu estou rejeitando a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Eu estou blasfemando contra ele. Quando eu rejeito a sua palavra, eu blasfemo contra ele. Quando eu digo que aquela palavra não é verdade, que aquela palavra não é assim, que não tem que ser dessa maneira, eu estou rejeitando a sua palavra. Com isso, rejeito a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Por isso temos que entender algo, igreja. A Bíblia é a única base, a única regra. Quando foge das Escrituras, nós fugimos de Deus. Entendam algo, a mente de Deus está aqui. Quer conhecer a Deus? Conheça as Escrituras. E por meio dela, seja levado em oração, em vida com Deus.
Porque a Bíblia não é o que te liberta. Não é a Bíblia que te liberta. Você conhece João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, diz: se permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer as Escrituras te leva a conhecer a Deus. E ao conhecer a Deus, você se torna verdadeiramente liberto. É a única maneira. É a única maneira. Por isso há uma necessidade de jejuar e de orar. Só que se você não saber de que maneira fazer, é em vão. Está fazendo em vão. Amém? E evangelista também, as pessoas, uns, eles estão, quando jejua, né? Sai batendo no peito, né? Sai falando para todo mundo, né? Hoje eu tô jejuando hoje. Hoje o fogo vai cair do céu. Olha, se me dá uma... Porque os pregadores, né? Se me dá uma palavra hoje na igreja, hoje vai cair fogo do céu, porque eu tô com 3 dias jejuando, né? Tipo, fica se exaltando, tipo, fica querendo se aparecer, sabe? Vai começar já qualquer voz que fala no ouvido dele, é Deus falando. Já começa, né? Então, nós vamos ver um pouquinho, já estão quase encerrando, né, evangelista? Já está dando o horário, né? Mas no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 16, nos ensina, né, a maneira conforme deve ser jejuado, né? Se é para mostrar para os homens ou para Deus também. Sim. Amém? Então, mas como entra o jejum coletivo que vocês falaram? Se não é para mostrar... Não, meus irmãos, nós estamos falando no sentido daquele homem, aquela mulher que gosta de querer ficar passando fome só para mostrar para os outros. É nesse sentido, sem ter objetivo. Não lava o rosto, não penteia o cabelo. Nem escova os dentes. Para mostrar que para mostrar que está, né, jejuando. Então, para ficar mais agradável ao Senhor, para ter, né, valor esse jejum, nós devemos fazer conforme a palavra do Senhor. Então, no livro de Mateus capítulo 6, versículo 16, ele nos ensina: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como, olha que palavra, os hipócritas, é forte, porque desfiguram o seu rosto, para que os homens pareçam que jejuam. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porque tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. A gente tem que focar aqui no algo aqui. Pode focar, assim, porém tu, quando jejuar, unge a cabeça. As pessoas pensam que precisa comprar um óleo ungido, derramar sobre a cabeça quando estiver jejuando. Não é isso. Entendeu, mal? Naquela época não existia gel, não existia creme para passar no cabelo. Não existia essas coisas. O que existia eram os bálsamos, os óleos, né? Que passavam depois, tomavam banho para arrumar o cabelo. Aqui está falando para você, se arruma, lava o rosto, penteia o cabelo, escova os dentes, para não mostrar, para não aparentar as pessoas que estão jejuando. Não é para você que estiver jejuando derramar um óleo sobre a sua cabeça, não é isso que está dizendo. O óleo aqui representa hoje o creme, quando você passa no cabelo creme, para você deixar o cabelo certinho. Não é tão arrepiado não, certinho. E dá até uma vida, né? Sim. Quando você passa água, eu tô com o cabelo sequinho, não sei se os irmãos estão vendo aí, né? Tô com o cabelo meio seco, mas se eu jogar uma água aqui já dá uma diferenciada, né? Então é para isso, né, que ele pediu para, né, ungir, né, o creme, né, ou uma água mesmo, né, e para não mostrar para os homens, fazer de tudo para não mostrar para os homens, né? Se alguém perceber, aí, né, amém. Aí tem aquele que fala assim, mas e se o irmão perguntar se eu estou jejuando? Ele me oferece um café e fala, não quero café não. Aí ele fica com medo de falar, não, estou em paz, estou em paz. E se você não está se engrandecendo, você simplesmente vai rejeitar e tem que explicar o porquê, porque senão vai gera escândalo. Sim. Explica o porquê que você não está. Olha, eu estou em paz com o Senhor, hoje no momento não, muito obrigado. Me convida na próxima aí, daqui a 8 dias, ou no dia seguinte, se você quiser fazer uma buchada aí, eu venho aí, vou bem, mas hoje, né, é do Senhor. Com certeza. Aí tem aquilo que fala assim, mas em propósito? A Bíblia não relata em momento algum diferença de propósito com jejum. Só existe um jejum.
Não existe, não, foi um propósito. Não, o que eu fiz não foi um jejum, varão. Coca-Cola foi um propósito. Mas não onde tem um relato disso? Não tem relato de propósito de se abster alguma coisa. Não tem esse relato. Não tem esse relato. Então, pode continuar. Então, meus irmãos, se você quiser usar isso para a sua vida pessoal, é você com Deus. Sim. Mas você não pode colocar uma doutrina para os outros querer viver. Sim. E nem falar que foi uma doutrina que Cristo deixou. Sim. Ou que o Evangelho deixou. Amém? Mas aí saiba de uma coisa. A melhor forma, né, de fazer um jejum é aquilo que está na Bíblia. Sim. Né? Então as pessoas falam assim, mas para quê? Por que os pastores pedem para jejuar? Fala assim, olha meus irmãos, se manifestar um demônio na igreja, se vocês não estiverem jejuando, se vocês não estiverem aí buscando, o demônio vai destruir com nós, vai fazer nós passar vergonha. Mas espera aí, será que só o jejum mesmo que ele está pedindo? Se ele está pedindo só o jejum, ele está errado para esses fins. Né? Mas vem um acompanhamento, né, evangelista? Sim, qual é o acompanhamento? O senhor já está aí engatilhado? Vamos ver então. Marcos capítulo 9 e o verso número 14 diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Jesus estava em oração, amém, igreja? Ele estava lá no monte em oração, ele estava no monte buscando ao Senhor. E ele desce então do monte e chega e vê aquela multidão toda com seus discípulos cercando ele ali. Versículo 15. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram e perguntou aos escribas: que é que discutiste com eles? E um da multidão respondeu, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Se humilhou aqui diante do Senhor. Olha aí. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser por oração e jejum. Oração e jejum. Eles ainda não tinham o Espírito Santo para ter autoridade sobre isso. Jesus ainda não tinha enviado eles para fazer isso, porque foi no capítulo 10 que ele começa a enviar. Não tinha enviado eles ainda, não tinha dado autoridade sobre eles ainda. Eles ainda estavam, igreja, em aprendizagem, em crescimento ainda. Não havia ainda uma construção com Deus, uma intimidade concreta com Deus ainda. Tanto que o próprio Pedro, né, mesmo Cristo antes de ser crucificado, ainda não era convertido. Não era convertido. Então o que acontece aqui? Essa caça de demônio. Só que entendam algo, essa mensagem só serve para quem se crê que não existe demônio, né? Porque hoje em dia tem aqueles que crê que não existe demônio. Você crê que não existe demônio, não precisa jejuar mesmo, você não precisa fazer mais nada. Porque você já está contra a Bíblia completamente. Amém? Mas aqueles que entendem que a Bíblia ensina, como foi relatado aqui, que existe sim um espírito imundo, que Jesus expulsou esse espírito imundo, porque existe sim um espírito imundo, essa casta de demônio, o que acontece? Jesus expulsa, mas os discípulos não puderam. Por quê? Porque eles não jejuavam ainda. E não jejuavam e passavam pouco tempo em oração. Qual versículo? Marcos capítulo 9, versos 29. Marcos 9, 29. Amém? Diz assim: e disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então essa é a maneira, igreja. Há um propósito. O propósito é você fazer o quê? Minimizar a sua carne.
minimizar a sua carne e maximizar o Espírito Santo. Você precisa então diminuir, sabe, se humilhar. Propósito de jejum, humilhação. É manter a sua carne em servidão, para que o Espírito de Deus esteja em evidência na sua vida e possa tomar todas as decisões. Porque às vezes o homem tem Espírito Santo, a mulher tem Espírito Santo. Mas enquanto a carne está gritando, é o que Paulo fala, né? Há uma luta constante da carne contra o Espírito. Há uma luta constante. É como o pastor começou a falar no começo, quando você alimenta muito um animal, fica mais forte. Fica mais forte. Na luta da carne contra o Espírito, quem que vai vencer? Quem se alimentar mais. Se você alimentar mais a carne, pode ter certeza, a carne sempre vai prevalecer. E uma hora você vai apagar o Espírito Santo. Verdade. Evangelista, e trazendo, né, chamar um pouquinho a atenção dos casais, né? Os casais, casal, né? Às vezes tem que ter cuidado para não estar errando também, sabe? Assim, para não. Eu falo errando, meus irmãos, é em questão que às vezes não está sendo bem feito aquilo que era para fazer, né? Chama atenção um pouquinho para você no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, né? Versículo 5. É para os casais esta palavra. Agora, amém? Direcionadamente para os casais, para mim que sou casado, para o evangelista Jefferson também que é casado aí, né? Para nós ter uma vida, quando nós for querer agradar o Senhor, para nós, né, não só querer parar de se alimentar com o alimento, porque que alimenta a carne nossa não é só os alimentos. Não é só comida e bebida. Não é só comida e bebida, né? Então vamos lá, no capítulo 7, versículo 5. Já ia falar, quem achou deu um glória a Deus, mas não tem os irmãos. Mas quem achou aí deu um glória a Deus aí, amém? Capítulo 7, versículo 5. Não vós, capítulo 7, versículo 4, para os irmãos entenderem. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher, né? Versículo 5, quando eu quero frisar um pouquinho. Não vós priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Nesse momento nós temos que ter sabedoria, né, evangelista? Sabedoria neste momento, para que venha sair perfeito. Claro que nós vamos ter que ver, né? Porque vigiar, analisar todas as coisas. Todas as vezes a minha esposa está com vontade de, né, vamos se dizer, aí fazer, né, alimentar a carne. Quando é que eu vou santificar? Né? Aí você vai ter que, né, buscar no Senhor. Sim. Né? E quero pedir para os irmãos da live, perdão, porque a live acabou travando, né, e não deu para continuar. Mas o que o pastor está querendo dizer, né, para a gente... Sim, pode continuar. Que em relação aos casais, em relação ao jejum, eles precisam também se privar em relação à relação íntima, né? Também faz parte do jejum. Não basta só não comer e não beber e manter uma relação íntima. Não pode. Precisa se abster de todo alimento carnal, porque a relação íntima também alimenta a carne. Alimenta a carne. Então nós precisamos se abster de comer e beber e também de relação íntima, como ele disse. Só que com um mútuo consentimento. A esposa e o esposo têm que ter esse mesmo consentimento para isso acontecer. Mas se por acaso a esposa, né, por um acaso, não quiser uma vez, então não faz. Não quiser duas vezes. Mas precisa o quê? Estar ambos no mesmo pensamento. Se ambos forem cristãos e quiserem Cristo, vão entender. Pode ter certeza disso. Se você quer ser um cristão verdadeiro e você é um cristão verdadeiro, tem que entender um ao outro. Que bênção. E, né, vindo as bênçãos sobre o lar, sobre a família, né? Que você vai estar jejuando e vai estar orando. Sim. Né? Então vai ser muita bênção para as nossas vidas se nós fazer, né, essas duas coisas. Né? Meus irmãos... Rapidamente, não, só para Isaías 58, né? Isaías, que faltou. Eita glória! Que a gente pensa assim às vezes, a gente pensa da seguinte maneira: então é só jejuar, então agora as pessoas que estão ouvindo às vezes não são cristãs, né? Às vezes ali não tem ainda uma vida com Deus. Fala assim, então vamos começar a jejuar e orar agora. Né? Começar a jejuar e orar agora. Ou então as pessoas às vezes de outro ministério, né? De outro ministério, às vezes ali, ou mesmo no nosso ministério, às vezes fala assim, então estou jejuando, estou orando, nada está acontecendo. O que está acontecendo? Deus não está ouvindo a minha voz. Eu vou para ele em oração, o Senhor não está ouvindo. Meu jejum não está tendo efeito, Senhor. Vamos ver o que diz Isaías 58, primeiro? Glória a Deus. Diz assim, Isaías capítulo 58, verso 1. Clama em alta voz,
Não te detenhas. Levanta a voz, uma trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não a deixa. O direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Nós não jejuamos para Deus ouvir a nossa voz. O jejum não é para Deus, o jejum é para você. É benefício meu. É eu mortificar a minha carne. É a minha vida espiritual está sendo edificada. É para isso, é para mim, não para Deus. Não surge efeito nenhum em Deus. Nenhum em Deus. Continuando. Versículo número 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, não jejue para que a sua voz seja ouvida por Deus. Não é para isso o jejum. Não jejue também, hoje eu vou jejuar porque eu tenho uma conversa com um varão lá, sobre a palavra, vou jejuar para Deus, então. Não é isso o jejum. O jejum é para você estar em constante sacrifício, em constante espiritualidade. Você está sacrificando constantemente a sua carne. Isso é o Espírito de Deus está em evidência na sua vida. Isso é constante. Não é quando você vai fazer alguma coisa. Isso é constante, é vida com Deus. Então está falando, e não jejuais desta maneira. Continuando. Versículo 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como um junco, estenda debaixo desse pano de saco grosseiro e cinza? Chamaria tu isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade. O que é ligadura da impiedade? É quando você simplesmente não consegue se entregar e ter uma vida piedosa com Deus. Você ainda está preso no pecado, está preso nas coisas do mundo. Não adianta jejuar. Se o mundo ainda te domina, se o mundo ainda te prende, é em vão. Porque o jejum, para você chegar, para a sua carne ser sacrificada e o Espírito estar em evidência, você precisa primeiro ter o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, toda a ligadura da impiedade, todo o pecado que te cerca, não pode te dominar mais. Você não pode mais ser dominado por esses pecados. Continuando. Que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres desterrados? E vendo nu, o cubras, e não te esconda daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Glória a Deus. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isto, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Olha só. Quando eu então tenho uma vida com Deus, uma vida reta, conforme a palavra, com toda a sua justiça, a minha voz já é ouvida. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. É o pecado que separa e encobre os ouvidos de Deus e o rosto para que não veja. O jejum me ajuda a ouvir melhor a voz de Deus, a estar mais sensível à voz de Deus e ao entendimento da sua vontade. Para isso que é o jejum, igreja. Só que se você não estiver dentro da Bíblia, se você não tiver uma vida constante com Deus, renunciando o pecado todos os dias, vivendo na justiça de Deus, segundo a reta palavra de Deus, é em vão o jejum. É em vão você sacrificar a sua carne. É em vão até você orar, porque Deus não ouve, diz a palavra. É em vão. Precisamos colocar nossa vida diante da vontade do Senhor. E assim então começar a jejuar e a orar. Porque o Senhor, Ele ouve o que tem um coração quebrantado. Para ter um coração quebrantado, tem que estar limpo também esse coração. Eita glória. Amém? Amém. Eita glória. Que bênção, né, meus irmãos? Que palavra abençoada, né? Espero que todos aí não só ouçam, mas dê crédito esta palavra. Que não só ouça, mas dê crédito, né, Evangelho de Jesus? Quem dê crédito, porque Deus está procurando esses que dá crédito, né? Esses que estão procurando em servir ao Senhor em espírito e em verdade. Meus irmãos, não, vamos encerrando por aqui, né? Eu vou fazer oração, porque se deixar eu e o evangelista Jefferson aqui, vai virar noite, os irmãos aí tem que, né, descansar um pouco, né? A live também fica muito pesada, muito longa, fica cansativo. Fica muito cansativo. Se ficar alguma dúvida,
comenta aí embaixo da live, né? Comenta, depois a gente liga ou a gente manda um WhatsApp respondendo todas as dúvidas, tá bom? Mas não deixe a dúvida no seu coração, não. Estamos aí para ajudar cada dia. Lembrando, tudo que nós falamos, nós lemos dentro das Escrituras. Amém? Tudo dentro das Escrituras. Tá bom? Ô Glória, vamos fazer a oração? O pastor agora vai orar. Em nome de Jesus. A oração é somente 2h30 de oração para agradecer a Deus por essa palavra. Amém. É brincadeira, meus irmãos. Senhor amado e querido, Senhor eterno, ô Glória, eu te agradeço, meu Pai, por este momento. Eu te agradeço, meu Pai, por esta oportunidade única, meu Pai, que o Senhor me deu, única que eu posso falar, meu Pai querido, qual eu não sou digno nem merecedor, meu Pai, mas o Senhor nos chamou. Eu também te agradeço por cada vida, meu Pai, que está ouvindo esta live, que está ouvindo este áudio, meu Pai, e aqueles que ainda vão ouvir, meu Pai, esta palavra, que de algum modo possa ser tocado, meu Pai, pelos céus, de algum modo, meu Pai, que esta palavra possa fazer efeito aos corações, às almas, meu Pai, porque tem almas sedentas, tem almas, meu Pai, que eu sei que está no pecado, mas está querendo sair do pecado, meu Pai. Que os corações deles possam, meu Pai, sim, se abrir também, meu Pai, e que esta palavra possa fazer morada. Espírito Santo, é o Senhor quem leva. Espírito Santo, é o Senhor quem convence. É o Senhor que faz o homem entender e compreender. Por isso, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que nos conhece e conhece a cada um. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Só lembrando, igreja, amanhã, pastor Manuel ao vivo na rádio, tá bom? Eita glória. Não vai ter live amanhã, mas vai ter web rádio ao vivo, amém? A partir das 20 horas, 8 horas da noite, amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Oh glória.